Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como cada um de vocês tem passado. Espero que em mais esse dia todos estejam bem, estejam conseguindo realizar as suas tarefas, suas responsabilidades, bem como também os seus desejos com a ajuda do nosso gracioso Deus. Como assim vem fazendo conforme estamos estudando Atos dos Apóstolos diante das grandes bênçãos que Deus coloca na sua igreja. Mesmo em meio a tantos desafios que os discípulos já passaram e ainda estão por passar, mas a gente sabe que Deus sempre está presente, Deus mostra o caminho na qual a igreja precisa caminhar. E no capítulo 16, que nós vamos ver daqui a pouquinho, vai nos mostrar como o Espírito Santo estava guiando os discípulos, principalmente Paulo, Silas, e agora ele encontra Timóteo, na qual vai ser o seu discípulo, seu filho, quando ele vai assim escrever a sua carta diretamente a Timóteo, lá na carta de Timóteo, dando as recomendações necessárias para que Timóteo desenvolva o seu ministério, na qual ele está iniciando. É um jovem e precisa de orientação para saber então trabalhar com o seu ministério, pois o reino de Deus ele precisa sempre estar em oração, precisa de esforço, precisa de tempo para levar este reino e trabalhar para o reino de Deus. Então é isso que os discípulos estão fazendo neste capítulo 16 e vamos ver algumas situações, algo assim que podemos também trabalhar com o nosso dia a dia. Mas antes que possamos realizar este momento, vamos invocar a presença do nosso Deus Trio. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vamos então dar início ao nosso texto e depois, mais ao final, nós cantamos um hino. Muito bem, o capítulo 16 mostra então que Paulo, Silas e agora Timóteo vão dar início à segunda viagem missionária de Paulo. Essa segunda viagem missionária começou então no versículo 36 do capítulo 15, quando Paulo e Barnabé ali discutiram se iriam levar ou não o seguidor de Jesus, o cristão João Marcos, que então culminou com a separação de Paulo e Barnabé, mas a função dos dois continua e os dois começam então a seguir o seu próprio caminho de levar Cristo para todos. Paulo volta novamente para aquele caminho onde é que ele tinha percorrido com Barnabé. Ele vai para Listra e Derbe. E lá eles encontram os irmãos que haviam se encontrado anteriormente e começa então a dizer aquilo que a igreja tomou como decisão. Olha, procurem seguir os conselhos que os apóstolos e os presbíteros tomaram como decisão em Jerusalém, né? Na questão de cuidar com relação à circuncisão, de ver se é necessário ou não, mas não como uma prioridade para a salvação, como muitos judeus e fariseus estavam pensando e procurando agir nesta questão. Por outro lado, nós vemos que nesta parte do versículo 1 ao versículo 5, nós temos uma situação diferente que parece que vai ao contrário daquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando. Porque quando ele conhece Timóteo, sabe que é um rapaz que tem um bom nome na cidade, que todos elogiavam ele pela sua conduta, pela sua fé, bem como a sua mãe, a sua família. Então, Paulo, lá no versículo 3, vai dizer assim: Paulo quis levá-lo consigo para essa viagem e por isso o circuncidou. Qual será que foi a necessidade? Já que não haveria essa necessidade assim tão grande
de circuncidar Timóteo, mas apenas queria levá-lo para a sua viagem. O contexto aqui é que Paulo vai encontrar judeus. E se você é circuncidado no meio dos judeus, você tem um acesso mais livre, digamos assim. Você pode entrar em cidades, você pode entrar em sinagogas, e isso pode facilitar a sua vida diante do levar Cristo para todos. Então Paulo, ele não faz isso no sentido de agradar ou até mesmo colocar uma condição na vida de Timóteo para que ele seja salvo, mas sim Paulo o circuncidou justamente para facilitar o trabalho do evangelho, porque eles vão para Troade, Lídia, e lá eles vão encontrar judeus convertidos, não judeus, e gregos, romanos, e sempre vai haver aquele grupo que segue a lei, que olha a lei, e que se não está de acordo com a lei, as coisas ficam mais difíceis. Então Paulo quis facilitar nesse sentido, neste meio, não que se tornou uma condição para a salvação, né? Até porque também ele poderia encontrar um problema que o pai de Timóteo não era judeu, né? Mas sim a mãe de Timóteo era uma cristã da descendência ou da raça, como diz o texto bíblico, dos judeus, conforme o versículo 1. Mas enfim, este foi o propósito de Paulo de procurar fazer isto, justamente para que o seu trabalho, o trabalho do reino de Deus, fosse facilitado neste sentido. E diante disso, então, Paulo começa a dizer para as pessoas, para os irmãos e irmãs de Listra e Derbe, que sigam as recomendações dos apóstolos e dos presbíteros, né? Para que a igreja continue se tornando forte, para que todos continuem crescendo na fé e também para que não haja divisão, né? Então podemos seguir essas recomendações que os apóstolos assim colocaram na vida da igreja, e assim possamos viver felizes e tranquilos, né? E até porque o final do versículo 5 vai dizer que novamente o número de cristãos ou de seguidores de Jesus estavam aumentando. O aumento continua gradativamente. E por este aumento, então, claro que isso gera uma grande motivação para você sair, para você continuar falando de Jesus. E então, no versículo 6 ao versículo 10, Paulo vai para Troade. O interessante aqui é que por 2 vezes o Espírito Santo não deixou que Paulo, Silas e Timóteo fossem para algumas cidades que eles queriam ir. No versículo 6 e no versículo 7, no finalzinho do versículo 7, fala que o Espírito Santo não deixou que os discípulos fossem. Por exemplo, lá no versículo 6, eles queriam ir para a província da Ásia, na região de Frígia, Galácia, mas o Espírito Santo não deixou que eles fossem. E aí então, quando eles chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas novamente o Espírito Santo não deixou que eles o fizessem assim. É interessante ver, né, que a ação de Deus procura impedir certas ações dos discípulos. É claro que Deus tem os seus propósitos. Nem sempre conseguimos entender os propósitos que Deus faz em nossa vida ou na vida da igreja. Muitas vezes nós, diante das nossas conversas, das nossas decisões importantes que precisamos tomar, às vezes somos alertados pela palavra de Deus. Às vezes, em oração, nós pedimos sabedoria para Deus e Deus vai nos encaminhando de uma maneira que precisamos tomar outras decisões, mas às vezes, como ser humano,
nós queremos bater o pé e achamos que é assim e precisa ser assim. E aí então as coisas não dão certo, os caminhos são diferentes, né? São percorridos de formas diferentes, até mesmo daquilo que foi planejado, e aí nós começamos a entender o propósito de Deus e qual seria a melhor decisão ou o melhor caminho. E aqui o Espírito Santo então vai mostrando a esses 3 discípulos que não é por ali. De repente, para protegê-los, talvez não seja a hora de levar o Evangelho a esses lugares, mas o Espírito Santo dá o propósito disso agora, porque eles não deveriam ir para esses lugares ainda. Então eles tiveram uma visão no versículo 9, dizendo para ir para a Macedônia. Lá, sim, eles vão ter um propósito maior com relação ao reino de Deus. E ali eles encontrariam então algumas pessoas para levar e para anunciar o Evangelho. Diante então desta ida a eles para a Macedônia, então quando eles estavam ali em Troade, eles embarcaram a partir do versículo 11. Então eles embarcaram para continuar a sua viagem então até a região da Macedônia. Então a partir do versículo 11 até o versículo 15 vai nos contar que diante deste trajeto, ainda assim a palavra de Deus é anunciada, e agora temos aqui a conversão de Lídia. Então neste relato, mais especificamente, nós vemos uma serva, uma mulher, uma cristã sendo levada ao cristianismo, e não somente ela, mas conforme o versículo 15, ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Que bom, né, que os discípulos têm conseguido realizar esta promessa ou este comissionamento, né, esse dizer de Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, né, essa autoridade que Jesus deu aos discípulos, olha, vão, né, ou a ordem, de repente seria a palavra mais correta, né, o comissionamento, a ordem de Jesus, ó, vão porque as pessoas precisam conhecer o Pai, e eles vão conhecer o Pai através de mim. Jesus seguidamente dizia isso, né, para as pessoas, né? Vocês querem conhecer o Pai, precisam conhecer a mim. Se vocês conhecem a mim, vocês automaticamente conhecem o Pai, conhecem como ele age. Então, Lídia, toda a sua casa, sua família, então entra para a família da cristandade. Ela convida então para que esses discípulos pudessem ficar na sua casa, dormir, tomar a refeição. Ela conseguiu convencer, né, dizendo que se de fato ela é uma cristã, ela é do Senhor Jesus, então eles não teriam medo ou nem dúvidas para ficar na casa dela. E então, diante disso, há mais um ponto, mais uma igreja crescendo ali através dessa família. Não necessariamente de uma forma física, o templo, mas o texto, ou os textos de Atos, ele nos mostra que realmente a igreja, ela começa nas casas. Então, se começa com uma família, com uma pessoa em que mora, e ali através desta pessoa o trabalho vai se desenvolvendo, até que chegue ao ponto de ter realmente um lugar, um templo, né, para que todos possam ir adorar a Deus. Mas como é interessante que essas passagens, essas idas, essas viagens diante de levar esse anúncio da boa nova do Evangelho,
passa pelas pessoas e sempre começa por uma residência. Como normalmente a nossa igreja ela faz, o evangelho é espalhado, uma família ela se converte e ali então começamos o nosso ponto de pregação. Muito bem, então diante desta conversão de Lídia e de sua família, é claro que não somente ela que ouviu o evangelho, mas no versículo 14 disse que uma daquelas mulheres, ou seja, então tinha mais pessoas, mais mulheres ali ouvindo o que os discípulos estavam falando na beira do rio, né, na qual onde eles estavam. E aí então, quando eles estavam ali na região da Macedônia, orando, jejuando, conversando sobre Jesus, então começa a aparecer uma moça que estava dominada por um espírito e que adivinhava o futuro. E aí então tinha dois homens que eram donos desta mulher, essa mulher era escrava e ganhava muito dinheiro com adivinhações. Ele usava ela para usufruir do conhecimento do mal, podemos dizer assim, e para ganhar dinheiro das pessoas. E o interessante é que o texto diz que o Espírito, ele reconheceu os discípulos que são seguidores e que anunciavam Jesus, o Salvador. Então o Espírito sabia quem era Jesus, né, e reconheceu aqueles homens como seguidores de Jesus. E aí eles ficaram alguns dias, aquela mulher ficou ali, né, em volta dos discípulos e de certa maneira incomodando eles, né? E aí então chegou um ponto em que Paulo aborreceu-se diante dessa incomodação e aí então disse para a menina, para aquela escrava, que em nome do poder do nome de Jesus Cristo, então este espírito pudesse sair. E automaticamente o espírito saiu dessa escrava, ela estava agora tranquila, de sã consciência, né, curada desta enfermidade espiritual e corporal também. Porém, só que esses donos ficaram com muita raiva, porque agora a fonte do dinheiro deles acabou, né? E esse é um fato interessante, porque hoje nós estamos cercados de muitas pessoas que usam, né, de má fé outras pessoas para dizerem que estavam com espíritos maus, estavam endemoniados, e usam essas pessoas para iludir os olhos, iludir a fé com relação a curas, né? Deus ainda pode, né, e faz grandes milagres na vida das pessoas, né, de forma espiritual e até mesmo corporal, né? Deus realmente realiza esses milagres, né? Mas o que a gente vê nesses últimos anos ou décadas, a gente vê muitos profetas, né, que se dizem profetas, que buscam realmente a glória para si, né, usam o nome de Jesus para iludir os olhos da fé das pessoas, fingindo curar, fingindo dar prosperidade, né, e usar as pessoas como fonte da sua renda, né? Então, infelizmente, isso é uma grande tristeza que nós vivemos nesses tempos, né? E lembrando daquelas palavras de Jeremias no capítulo 28, né? Que se você realmente é um profeta, então as palavras de Deus vão se cumprir, o próprio Deus vai mostrar que você realmente é um profeta fiel de Deus e não qualquer profeta que usa o nome de Deus para enganar as pessoas, né? Então, mesmo que aqui sejam duas pessoas, não fala se são de alguma denominação religiosa ou não, mas
Esses dois homens eram donos dessa escrava, né? Mas perderam as suas rendas e ficaram muito bravos e levaram o apóstolo Paulo e Silas e Timóteo para o conselho, para as autoridades, e lá disseram que eles estavam pregando uma religião diferente, né, fora da lei de Moisés, como normalmente nós estávamos vendo, né? E diante disso, então, eles nem quiseram saber por que Paulo, Silas e Timóteo estavam pregando e fazendo essas coisas. Simplesmente pegaram, açoitaram ele, bateram neles, jogaram numa cadeia e pediram para que eles fossem presos. E aí deixou um guarda para cuidar deles. O fato é que, novamente, a igreja se encontra em grande dificuldade. E essa grande dificuldade traz benefícios, porque este homem que está cuidando da prisão dos discípulos tem a oportunidade agora de ouvir o Evangelho. O episódio, a partir do versículo 25, diz que mais ou menos por meia-noite o chão começou a tremer tanto que as grades, as portas das cadeias, todas se abriram. Claro, diante do susto, os guardas puxam as suas espadas, vai ver se todos estão lá ou se todos fugiram, e Paulo se levanta e diz que eles estão lá, que pode ficar tranquilo, né, que eles não iriam fugir. E então, diante disso, o carcereiro recebe a mensagem, ouve o evangelho, é convertido, é batizado, e esse carcereiro então leva os discípulos para sua casa, dão comida, roupa, um descanso, cuidam das suas feridas, como um bom cristão deve fazer para com o seu próximo, cuidar das suas necessidades, necessidades daqueles que nos batem à porta ou daqueles que nós conhecemos dentro e fora da igreja e que nós podemos então cuidar, né, das suas dificuldades. Então, nada mais do que o normal para um cristão realizar isso. E ao final então deste capítulo, este guarda recebe a notícia da sua liderança de que os discípulos podem ser soltos, mas tem que sair da cidade e não falar mais de Jesus. Só que Paulo agora usa a sua descendência romana, e ele diz então para o guarda: não, eu sou romano, Timóteo também é, e eu quero que eles venham aqui então falar